Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas aos encontros Gestão do Cuidado no Trabalho 2021, a pandemia e os lutos. Como agir? Ação promovida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social por meio do Departamento de Recursos Humanos, DRH, e da Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e com a Fundação Vanzolini. Esta ação também contou com os trabalhos do Departamento de Comunicação Institucional da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Bom, eu sou Davi Campos, diretor da escola, e agora iremos assistir a 2 vídeos de abertura, sendo o primeiro da senhora secretária de Estado, Célia Parnes, e o segundo, da doutora Regiane Cardoso de Paulo, que é coordenadora de saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde. Eu queria parabenizar a cada um de vocês que hoje faz parte desse grande encontro em torno do tema da gestão do cuidado. A todos os servidores da saúde, da assistência social, a Fundação Vanzolini, parabéns por trazerem o tema em torno do bem-estar de todos, especialmente em tempos de pandemia, cuidados não só físicos, mas também emocionais, e todos os temas de relacionamento coletivo dentro dos locais de trabalho, observando aí a qualidade de vida e qualidade também no nosso dia a dia. Parabéns a todos os envolvidos e um excelente trabalho. Olá a todos e todas. A Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com a Secretaria de Saúde, por meio da área de saúde mental da Coordenadoria de Controle de Doenças, inicia os encontros de gestão do cuidado no dia 24 de agosto, às 14h30. O objetivo é refletirmos sobre a gestão do cuidado com o apoio de especialistas em saúde, a fim de contribuirmos com a melhoria da qualidade de vida no trabalho. A gestão do cuidado é importante na prevenção de dificuldades e no enfrentamento de desafios que surgem no dia a dia do nosso trabalho. Os encontros serão realizados de agosto a dezembro e, além das valorosas discussões, haverá também uma publicação sobre a temática no final desse processo. Um bom trabalho a todos. Bom, então nós assistimos aí aos 2 vídeos de abertura e agora com a palavra a diretora do Centro de Desenvolvimento de Pessoal da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a Cláudia Baroni Diniz, que na verdade, a principal trabalhadora envolvida com essa temática aqui na nossa pasta. Cláudia, com a palavra. Obrigada, Davi. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um encontro de gestão do cuidado, que tem como objetivo promover reflexões e conhecimento sobre questões relacionadas ao dia a dia dos trabalhadores e profissionais. Em nome do diretor do Departamento de Recursos Humanos, Benedito do Nascimento, agradeço a presença de todos, como também aos nossos parceiros, que foram fundamentais para que esse encontro fosse realizado. Devido ao empenho e comprometimento desses parceiros, que nós conseguimos chegar até aqui. Então, eu quero agradecer à Secretaria da Saúde, mais especificamente a Coordenadoria de Controle de Doenças e a equipe da Saúde Mental, como também a Coordenação da Política de Humanização do Estado de São Paulo. Também agradeço à Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e à Universidade de São Paulo, a USP, que estão aqui presentes. Obrigada aos nossos parceiros internos de sedes, a EDESP, Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, ao Departamento de Comunicação Institucional e também ao apoio da Fundação Vanzolini. Não posso deixar de agradecer o apoio do nosso gabinete, as ações do RH de gestão de pessoas. Obrigada, secretária Célia Parnes, secretária executiva Naira Caram e chefe de gabinete Paola Forjás. Depois de realizar 2 encontros, onde nós contextualizamos a gestão do cuidado e abordamos a importância da escuta nas equipes de trabalho, a pedido dos servidores das sedes, hoje nós falaremos sobre o luto, enfatizado pela pandemia, e também falaremos de várias questões que se relacionam com essa temática. Para explorar esse tema, nós contamos com a presença de especialistas e professoras que aqui estão, a Ana Horta, do Departamento de Saúde Coletiva da Unifesp, a Helena Rinaldi, do Departamento de Psicologia
da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade do Instituto de Psicologia da USP. Muito obrigado, professoras, sejam bem-vindas. Estamos aqui para aprender muito com vocês hoje. Também contamos com o Vanderlei Camargo, que está aqui, que coordena a política de humanização no estado de São Paulo. Ele está desde o início, juntamente com o RH, com a EDESP, construindo uma proposta de fortalecimento da gestão do cuidado por meio das ações de gestão de pessoas. Não só ele, mas também a Rosângela Elias, que coordena a equipe da saúde mental da SES. Muito obrigada, Vanderlei, Rosângela. Meu agradecimento especial a vocês. Falar e tratar sobre a temática do luto é um grande desafio. O DRH da SEDES iniciou um trabalho de acolhimento e escuta recentemente com os enlutados da nossa secretaria. E quando a informação chega ao RH, nós entramos em contato com essas pessoas, oferecemos apoio e, principalmente, escutamos. É possível aprender a escutar e a postura da escuta é potente, pois faz muita diferença nesses momentos tão difíceis. O DRH da SEDES tem aprendido muito com essa experiência e aprimorado a sua atuação na área de gestão de pessoas. Temos encaminhado servidores interessados pelo atendimento de escuta, de acolhimento aos grupos de apoio a enlutados da Unifesp. Esses grupos têm sido muito importantes. Hoje, por exemplo, nós assistiremos, como foi mencionado, um relato de experiência de algumas pessoas que recebem apoio por meio desses grupos e também de uma profissional que trabalha com a professora Helena Rinaldi no departamento dela, que faz esse tipo de atendimento. Apoiar pessoas que enfrentam a realidade do luto é uma oportunidade de crescimento pessoal e institucional. O DRH da SEDES é privilegiado por ter esse acesso. E, para finalizar, eu quero agradecer, não posso deixar de fazer isso publicamente, a todos os servidores da SEDES que têm procurado o RH para ter esse tipo de apoio ou qualquer outro tipo de apoio, dar sugestões, fazer críticas. Muito obrigada, vocês são nossos parceiros e nós estamos abertos a isso. Nós contamos com vocês. E eu desejo um bom encontro a todos. Obrigada. Bom, nós tivemos uma contextualização dessa série de encontros, desta importante série de encontros. Eu quero aqui agradecer também, como diretor da escola, a gestão da pasta por confiar nos fluxos de trabalho da nossa Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Agradeço ao Departamento de Recursos Humanos, representado aqui pela Cláudia Baroni Diniz, Benedito Nascimento, que é o diretor do Departamento de Recursos Humanos, e a todos vocês que estão aqui, a Secretaria de Estado da Saúde, os palestrantes, as palestrantes aqui presentes, o nosso mediador, o Vanderlei Camargo, que é psicólogo, assessor técnico de gabinete, coordenador da Política Estadual de Humanização da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Muito obrigado, muito bom partilhar essa mesa novamente contigo, Vanderlei Camargo. Agradeço a minha estimada equipe EDESP. Nós sabemos que uma ação desta não acontece sem bastidores. Nós estamos aqui com o Igor Rebelo, Sueli Barros, a Sandy do DRH, a Isabela da Fundação Vanzolini, Everton, todos os bastidores, para que essa ação de fato chegue com qualidade para você que está nos assistindo. Muito obrigado para você. Muito obrigado. Agradeço a você que está aí nos assistindo. Parabéns por procurar se capacitar, buscar informações acerca dessa importante temática, sobretudo no contexto de pandemia de Covid-19. Durante a transmissão, nós iremos colocar um link para certificação no chat. Basta clicar nesse link, preencher com seus dados, que em tempo a Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo enviará seu certificado. Aproveite, coloque aí no chat o seu comentário, a instituição que você pertence, município, departamento, unidade de serviço, movimento social, enfim. Coloque aí no chat para que nós possamos saber
Quem está aqui nos acompanhando, se conecte a este canal YouTube com o seu Gmail, para que assim você possa ter melhor acesso, inclusive fazendo comentários. Bom, agora nós iremos assistir a um relato de experiência. Na verdade, alguns relatos de experiência voltado aí para essa questão da gestão do cuidado com a temática aí do luto. Nós assistiremos aí a alguns relatos, né? Eu quero aqui agradecer a você que participou desta, que está colocando aqui a sua imagem, a sua voz, a sua experiência, partilhando conosco. Essa partilha é muito importante no campo social, na nossa vida cotidiana. Nós aprendemos uns com os outros. Assim como o João Cabral de Melo Neto disse, um galo sozinho não tece ao amanhã. Ele sempre precisará de outros galos. Bom, vamos assistir? Olá, meu nome é Flávio, tenho 45 anos. Eu estou vivendo um luto devido ao Covid-19, onde eu perdi minha sogra e minha noiva faz 1 ano e 3 meses. Recebi apoio do grupo de luto para Covid da Unifesp. Esse grupo me ajudou bastante, porque no início eu tinha muita saudade, muita crise de choro, né? Ainda tenho às vezes, muita coisa me faz lembrar minha noiva principalmente, né? Mas eles têm me dado apoio, têm me dado força para que eu possa caminhar nesse processo de vida, principalmente nessa retomada de retorno da pandemia sem a minha noiva, que eu vivia muito para ela, né? Eu acho muito importante as pessoas terem suporte para quem está passando por um processo de luto, terem um suporte psicológico, porque eu acho que facilita o processo de luto, onde você entende melhor a tua situação, você entende melhor o que você está passando, você entende melhor que isso é uma coisa passageira e que vai ter um fim, né? Onde a dor diminui e a saudade fica, né? E eu aconselho a todas as pessoas que estão passando por um momento de luto a procurarem ajuda, seja numa terapia em grupo, seja numa terapia individual, para que possa se fortalecer emocionalmente, né, e não venha a cair em crise de depressão, em pensamentos ruins, né, em crises complicadas, né, ou necessitando apenas de psiquiatra para tomar medicação, para passar. A medicação ajuda, mas eu acho que mais importante que a medicação é o acompanhamento psicológico. Então deixo aqui o meu relato, muito obrigado por vocês me ouvirem, um abraço enorme a todos e força. Boa noite, me chamo Karina, eu sou de Fortaleza, Ceará. Estou em processo de luto há 1 ano e 3 meses, perdi minha irmã, minha única irmã, de 37 anos, Luciana Kelly, mãe de 2 filhas. Ela passou 38 dias internada, veio a falecer devido a uma embolia pulmonar, seguida de parada cardíaca. Eu encontrei o grupo de apoio por rede social e desde então venho sendo acompanhada por eles. É muito importante porque lá nós partilhamos experiências, podemos encontrar pessoas que passam pela mesma situação que passamos, e estar ligado a pessoas que sentem o mesmo é muito importante nesse momento. Eu costumo dizer que hoje eu estou sobrevivendo, e o que eu queria dizer para as pessoas que estão passando também por esse processo é que viva, por mais que a palavra seja
pesada. Viva a dor, viva o momento, viva a tristeza. Aceite ajuda, aceite apoio e não se feche. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Elizabeth Pietoso, eu trabalho aqui no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social. Atualmente eu participo do grupo de elaboração de luto da Unifesp. Em maio agora, dia 14 de maio, eu perdi a minha irmã, né? E por esse motivo foi indicado pela nossa diretora de uma das áreas do Departamento de Recursos Humanos para que participasse desse grupo. A atividade está sendo extremamente valiosa, a gente tem contato com outras pessoas que estão passando pela mesma situação, né, que perderam seus entes queridos, com o suporte total das profissionais lá da Unifesp. E a mensagem que eu gostaria de deixar é assim, quem puder, participe, porque a gente, através dessa troca de experiências, essa conversa, esse bate-papo, a gente vai verificando que o que a gente está passando não somos só nós, né? Existem outras pessoas que também estão passando pelo mesmo processo que a gente. Eu queria aqui agradecer às profissionais, a Ana e a Celina, pelo apoio e suporte que dá para a gente nessas atividades que a gente tem quinzenalmente. Obrigada. Diante do contexto da pandemia de Covid-19 que nós estamos vivendo, atender um caso de luto não foi fácil. Não só pela situação de grande dor e sofrimento desse paciente devido à perda que ele teve, mas também porque em diversos momentos eu me identifiquei com algumas angústias, medos, incertezas ocasionadas pela pandemia e que eram do paciente, mas que também eram minhas. Isso significa dizer que o profissional ele também é atravessado pelas questões do contexto em que esse atendimento está inserido. Mas ao mesmo tempo foi muito gratificante poder ajudar alguém e servir de apoio num momento tão desolador e difícil como esse. Duas coisas que apareceram muito nos atendimentos e que me chamaram a atenção e que pode servir de reflexão foram: a primeira, o sentimento de culpa diante da possibilidade de ter transmitido o vírus para esse ente querido. Então, mesmo tendo se cuidado e seguido as recomendações de saúde, existe nesse paciente essa incerteza, essa dúvida, essa culpa de ter transmitido ou não o vírus para esse paciente. Onde será que essa pessoa que faleceu contraiu o vírus? Será que fui eu que transmiti para ela? Então, isso é algo para se pensar nesses atendimentos. A segunda coisa refere-se à impossibilidade de se despedir desse ente querido, né? Então, devido às restrições e medidas de segurança, essa possibilidade de se despedir, ela não aconteceu, porque em outros contextos, essa despedida aconteceria no próprio leito hospitalar ou no velório. Mas isso não pôde acontecer devido aos riscos de contaminação nesse momento. Então, a pergunta que a gente pode se fazer é a seguinte: como é que a gente pode ajudar esse paciente a ressignificar esse momento traumático? Como é que a gente pode ajudar esse paciente a elaborar e ressignificar essa impossibilidade de despedida, né? Que aparece quase como um direito que lhe foi negado. Um direito de se despedir da pessoa que ele amava. Bom, pensando em tudo isso, eu acredito que seja fundamental nesses atendimentos não só levar em consideração a singularidade de cada dor e de cada história, mas também tentar proporcionar um ambiente, um espaço de escuta o mais acolhedor e empático possível. Nós assistimos aí alguns relatos, né, da experiência do luto, principalmente no contexto da Covid-19. E a gente fica um tanto que triste, né, pelas vidas que se foram, pelas trajetórias quebradas, como a professora Dirce Koga diz, é muito fácil falar de trajetórias vencedoras, de falar daquelas pessoas que chegaram lá. E pouco se fala das pessoas que tiveram suas vidas ou trajetórias, sonhos
despedaçados. Quebrado, trajetória quebrada. Para falar sobre a questão das perdas no contexto da Covid-19, nós contaremos aí com a fala da professora doutora Helena Rinaldi Rosa. Ela é professora livre-docente do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, em avaliação psicológica. Também professora na graduação e pós-graduação do curso de Psicologia e orientadora de mestrado e doutorado no programa de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, e em diversos projetos de outras universidades. Participa de projetos e de serviços de atendimento à comunidade especial de pessoas em situação de vulnerabilidade social, coordenando o projeto Apoiar Online e o projeto de acolhimento psicológico. Agora com a palavra, doutora, por favor, muito obrigado. Eu sou a Helena, sou professora no Instituto de Psicologia e trabalho também com a professora Maria Júlia Kovacs, do Laboratório de Estudos sobre a Morte, né? Então, fiquei aqui pensando, né, sobre o que eu iria falar, ou o que seria importante falar para vocês hoje, e principalmente pôr em discussão, né? Bem, a pergunta que me chegou foi essa que está aí na tela, né? O que fazer com essa situação toda, né? A situação de viver a perda, e uma perda muitas vezes chocante e inesperada das pessoas ao nosso redor e das pessoas que a gente gosta, né? Não está andando aqui isso, apoio. Agora, então, a gente tem trabalhado no Laboratório da Morte muito com a discussão de que a gente chama de educação para a morte, da necessidade de a gente falar mais sobre isso, né? Dessa morte que é esse fantasma de uma coisa muito ruim, muito desconhecida e que a gente não consegue lidar. E que a saída que a gente está vendo, né, é justamente tentar abrir mão dessas ideias pré-estabelecidas, dos preconceitos, né, para que a gente possa, então, talvez a palavra seja enfrentar a morte, mas mais do que tudo, enfrentar a vida, né? Ver a morte não como um monstro, uma coisa horrorosa ou uma catástrofe, né? Catástrofe sempre foi a pandemia, né? Uma coisa muito mais global do que a gente esperava. Acho que ninguém podia imaginar que íamos passar por isso a essas alturas do campeonato, né? Com tanta tecnologia, com tanta forma de, inclusive, manter a vida quase que sem sentido, né? Uma medicina cada vez mais tecnológica, coisas cada vez mais, enfim, desenvolvidas, mas que não dão a resposta, né, para a morte e para o luto, né? Seja a morte concreta das pessoas que a gente ama e que vem a morrer, mas também as mortes simbólicas pelas quais nós passamos, né? Por exemplo, envelhecer é perder um monte de coisas, é ganhar também, mas para poder viver o ganho, a gente precisa também viver as perdas, né? Então, o que a gente viveu e está vivendo ainda com a pandemia? Na verdade, a perda daquele mundo que para nós era o cotidiano, era aquilo que a gente conhecia,
era quase que automático, né? Muito sem reflexão. Talvez esse seja o momento de justamente poder parar e pensar, né, no mundo que queremos. A gente sabe, né, pela literatura e pela história, né, que a morte, que antes era só mais um fato da vida, foi cada vez mais se tornando uma coisa estranha, desconhecida e temerosa, né? Passou a acontecer no hospital, para que assim a gente não precise ver, né, a pessoa morrer, para que as crianças não saibam, mas não vejam, né? Toda aquela situação de morte, e, portanto, a morte passou a ser vista como uma situação de fracasso, né? Quando eu não quero morrer, porque eu tenho muita coisa para fazer antes de morrer nesta vida, né? E aí a gente vai vendo que, por exemplo, nas situações de medo de morrer, o que está por trás, né? E acho que aí, talvez, não sei exatamente todos aqui, mas são todos da saúde, do serviço social, acho que não todos psicólogos, né? Mas sim, o medo de morrer é o medo da gente sofrer, né? E o medo da gente acabar. Lidar com isso é uma coisa muito difícil. E a gente entende lá, a equipe toda da Maria Júlia, que o jeito de enfrentar isso é falar sobre isso, é poder fazer encontros como esse, né, que vão discutir também com os profissionais da saúde, mas não só, o que é isso, o que é essa coisa que acaba, né, num certo momento, acaba quando a gente morre. E, na verdade, que a morte faz parte da vida, né? A morte essa morte violenta, banalizada que a gente tem vivido, inclusive, né, eu lembro muito do meu neto, né, que não larga aqueles benditos joguinhos de computador e fica lá e morri. Aí ele fala, bom, mas agora eu vou jogar outro jogo e eu estou vivo aqui, nem percebe que ele acabou de morrer e que ele acabou de ressuscitar, né? Ele está lá na brincadeira dele e a morte fica sendo um assunto muito banalizado, né? Muito pouco elaborado, porque eu vou falar de uma coisa que dura um segundo, porque no outro jogo eu já estou vivo de novo, ou na outra etapa, ou sei lá eu aonde, né? Então, acho que a gente precisa ver essa morte, a morte, seja a morte súbita de alguém que, por exemplo, como aconteceu muito no Covid, né? Mas também a pessoa que vai morrer. Então, ontem eu estava numa reunião com o pessoal do curso, vocês já devem ter falado com o pessoal do projeto, do programa Autoestima, né? E a moça falava, a psicóloga falava assim, mas aquele dia me pediram para ir falar com um grupo de pacientes, mulheres, em fase terminal de câncer. E aí eu pensei, está comigo, a psicóloga falando, né? O que eu vou fazer lá? Está todo mundo morrendo, o que eu posso fazer? Vou ficar falando de morte? Aí ela falou, não, eu não estava preparada, achei que eu não estava pronta, e cheguei lá e falei assim, escuta, gente, que tal hoje a gente tomar um cafezinho e um chá juntos? E fez lá uma mesa e ficaram brincando, e aí ela falou, vamos falar das pessoas, né, vamos falar de paquera? Ficou falando de paquera com as senhoras e
elas se divertiram e, no fim, até trouxeram relatos de que, por exemplo, tinham dormido melhor, que tinham parado de pensar um pouco nessa tal de morte que elas estão vivendo, né? E nessa coisa de ser um paciente terminal, né? E pensar na qualidade de vida, né? Qualidade da vida que elas podem ter ainda. Então, talvez essa separação, né, entre vida e morte torna a coisa muito mais assustadora do que ela pode ser, né? Então, passar a entender a morte não como um erro, um fracasso, mas e como né, uma ferida narcísica, na verdade, uma ferida na nossa potência, né? Porque e nós psicólogos, né, somos os profissionais da onipotência, porque a gente pega o paciente e acha que vai poder salvá-lo. E só serve se salvar, né? Então, aqui, falo novamente, é disso que eu queria falar, de a gente rever esses conceitos, né? Na verdade, a gente não vai salvar ninguém, a gente vai cuidar de alguém, né? Um pouco essa contraposição dos mitos de Quiron e Asclepi, desculpe, né? Então, na verdade, quando alguém morre, um pouquinho de nós morre também, né? A cada paciente, a cada parente, a cada amigo, e talvez até a cada inimigo, né? Quando morre alguém, a gente morre um pouquinho também. E isso nos deixa muito infelizes, muito tristes, porque a gente não conseguiu salvar, né? Então, na conversa, por exemplo, com essa psicóloga lá das mulheres em fase terminal de câncer, ela falava assim, não posso mesmo resolver isso. Ela disse que, em um certo momento, em função até das coisas que temos discutido no curso, né? Não posso resolver isso. Bom, se eu não posso, então vamos nos divertir. Vamos brincar. E foi algo que foi muito mais acolhedor do que se ela fizesse uma roda de conversa para discutir a morte de cada um, né? Acho que uma forma de integrar um pouco a morte com a vida, né? Quer dizer, a morte, ela é o fim de um processo, o processo da nossa vida. E para viver uma morte com dignidade, é preciso que a gente tenha vivido uma vida com dignidade, ainda que seja no fim da vida, né? Eu tenho, por exemplo, uma orientanda que fez o seu mestrado com o tema de como os idosos se preparam para a morte. E foi lá e conversou com alguns, e, enfim, escreveu um texto muito bonito, que, por sua vez, está na revista Psicologia USP, publicado, né? Quem tiver interesse de ver, sobre esse tema, e como era importante para a qualidade da vida desses senhores, desses velhos, preparar-se para a morte. Não como uma catástrofe, mas como algo que pode ser vivido, né? Lembro muito aqui dos trabalhos, em especial o livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, que vai falar a morte é um dia que vale a pena viver, né? Então, como assim vale a pena viver a morte? Que diabo é isso? A morte, eu quero fugir dela, não quero nunca morrer. Se depender de mim, não vou morrer, né? Bom, isso é a nossa onipotência falando, né? Que a gente poderia viver uma vida eterna, né? Mas a gente sabe que não, né? A gente sabe que não, a gente cansa também até de viver, né?
Mas, certamente, para ter uma morte digna, a pessoa viveu com dignidade, né? Aqui, eu não sei se aparece para vocês esse balãozinho aqui, né? Que eu acho que é esse a grande questão, principalmente dos profissionais de saúde, né? A gente não salva pessoas, a gente cuida de pessoas. Ou seja, oferece a dignidade, né? Mesmo se for um paciente terminal, por exemplo. Então, viver com dignidade é um pouco isso, né? Que a gente tem visto e tem discutido nos nossos encontros, né? E aí a pergunta que vem, né? Mas e nós aqui presentes, profissionais da saúde, do serviço social, enfim, como é que a gente faz quando morre o nosso paciente, os nossos familiares, né? Bom, claro que existe uma coisa que é a pouca preparação em todos os cursos, em quaisquer cursos de formação, sobre esse tema, né? A gente não vê nem no curso de psicologia da USP, do Instituto de Psicologia, existe apenas uma disciplina optativa livre sobre a morte. Não é um tema que é ventilado. Na verdade, talvez nem na Faculdade de Medicina, né? Porque a gente vê que muitas vezes os médicos não sabem o que fazer com o paciente que morre, né? Como lidar com isso, como lidar com a família, né? Então, alguns pontos a gente tem enfatizado, né, nesse cuidado consigo mesmo. Talvez esse seja o principal ponto, o autocuidado. Mas também essa sensibilização para sentimentos e reflexões, né, trazidos pelos enlutados, pelos que vão morrer, que já estão vivendo o luto da vida, né? Não se ater tanto a determinadas ou específicas abordagens teóricas, mas a Maria Júlia até fala assim, eu não sou de nenhuma abordagem teórica, eu estudo a morte. Poder receber de qualquer abordagem, de qualquer linha teórica, uma contribuição que seja relevante para esse assunto. E a gente está vendo que ele é cada vez mais, quase que a morte é inexorável, né? A gente pode ter uma medicina cada vez mais desenvolvida, pode ter remédios e até, sei lá, troca de ossos e tudo mais, mas não escapamos, às vezes corremos até o risco de prolongar desnecessariamente, né, essa vida, sem levar em conta justamente os aspectos cognitivos e afetivos envolvidos, né? Então, talvez a mensagem principal seja essa aos profissionais de saúde, buscar o autocuidado. Porque se a gente pifa, não dá mais nem para trabalhar em equipe e muito menos para trabalhar com os enlutados. Temos que fazer coisas que nos favoreçam, né, esse autocuidado. Uma delas é fazer encontros, como esse, como o de ontem à noite, que era um grupo de alunos discutindo fora do curso, já encerraram o curso, já receberam diploma, mas a gente combinou uma reunião mensal em que a gente conta um pouco, e o que cada um chora, aquilo que tem que chorar, que está engasgado, né? E que nem sempre tem a ver com morte, nem com luto, mas que está aqui, né? Como lidar com, inclusive, com as estruturas dos equipamentos de saúde, com o desmantelamento ou as mudanças que estão sendo
aventadas, enfim. Como a gente vai lidar também com as perdas que sofremos no trabalho, né? Não só no amor, no amor pela família, no amor pelos colegas, é também perdas no trabalho que a gente está vivendo o tempo todo, que a gente viveu na pandemia e teve que se criar, né? Teve que usar a mão da criatividade e se reestruturar para viver dessa maneira. E hoje a gente muitas vezes nem sabe como é que a gente faz para viver sem pedir o supermercado no telefone, né? Ou no online, né? Como é que é? Eu, por exemplo, fiquei 2 anos quase assim. Quando fui a primeira vez no supermercado, eu levei um susto, né? Levei um susto, falei, nossa, não é que está tudo no mesmo lugar? As coisas continuam, não foi uma guerra, né? Passou tanto tempo, mas as coisas estão no lugar, né? Então, conversar ainda é o jeito melhor de lidar com essas dores todas, né? Acho que a dor da morte, mas de todas as mortes e de todas as perdas, né? Claro que os grupos de risco sofreram muito mais, né? Mas manter o isolamento, agora talvez não mais, mas a gente viu, né, que essa pandemia ela descancarou realmente as desigualdades sociais em que vivemos, né? E se a gente fala de trabalhar online, a gente tem uma parcela muito grande ainda da população que não tem internet, nem sequer a internet, muito menos tem o computador ou o celular para tocar, enfim, a vida, né? A sobrecarga também dos serviços de saúde, que trouxe uma grande perda, né? Um estresse danado para todo mundo que estava trabalhando na linha de frente, né? Bom, algumas coisas puderam ser feitas, a gente sabe de algumas tentativas de lidar com esse luto, né? Então, no hospital, né, os doentes ficaram muito sem notícias, a família também sem notícias, era aquela coisa louca de o médico mandar. Eu tive uma das meninas lá, nossas colegas do Apoiar, que ela perdeu o marido, mas antes do marido morrer, era todo dia o médico mandando um WhatsApp para ela, dizendo das condições dele. Num belo dia, ele já tinha morrido. Quer dizer, não dá para ver, não dá para se despedir, né? Claro, algumas pessoas têm tentado, então, fazer, por exemplo, velórios com rituais coletivos, pode ser uma forma de se despedir, ainda que não na presença do corpo, né? Do corpo do falecido. Mas os amigos e a família para dar um último adeus, né? A gente tem ouvido falar também de pessoas que usam fotos, por exemplo, põe no caixão para dizer, olha, quem está enterrado aqui é esta pessoa, e aí fazem até um memorial, né? E falam então, da vida dessa pessoa, meio que é possível fazer um ritual de despedida, né? Agora, claro, o rito, ele tem uma função importante na vida da gente, que é permitir que a gente, como direi, meio que para prevenir, né, um luto mais complicado, porque o luto existe e ele nunca acaba, né? Não acaba. O que vai é aquela dor se transformar em saudade, como disse o nosso primeiro aqui depoente, o depoimento primeiro, né? Mas para que isso possa acontecer, que a dor vá diminuindo, que possa se
tornar saudade e boas lembranças, né, a gente precisa, sim, de uma certa elaboração. O risco é quando isso vira uma depressão, né? E aí a gente tem que intervir nisso, né? Então, o virtual, né, o sistema e o esquema virtual importante, né? A coisa de ir no hospital e usar um tablet e comunicar-se com as pessoas para se despedir mesmo, ou não, né? Porque de repente a pessoa fica boa e volta, mas para mandar mensagens, imagens, saber a biografia do paciente, né? Então, falar nesse velório virtual, como foi a vida daquela pessoa, né? Quando possível, claro, são tentativas, né, de lidar com essa morte e com esses lutos, né? Transformando, então, aquele número, o número do morto, em uma foto com uma história, com uma vida. A gente tem visto se recuperar o projeto de fazer o santinho, né, quando a pessoa morre, né? E a pergunta principal talvez seja essa: e quando o terapeuta está em luto? Quando o profissional da saúde está em luto, né? Então, talvez a mensagem principal seja assim: cuidem-se. Cuidem-se, porque, inclusive, agora tem um novo nome, que é fadiga de compaixão, né? A gente fica o tempo todo tomado pela compaixão, o tempo do trabalho, o tempo do não trabalho, né? Então, eu me lembro que no começo da pandemia, a gente criou o projeto para falar com as pessoas em sofrimento. No começo, eu comecei a ir dormir chorando. E eu não sabia por que diabos eu estava chorando. Não tinha morrido ninguém próximo a mim. Mas era uma carga tão grande de ouvir aquelas pessoas que escreviam para o projeto, né? Então, escreviam: morreu meu pai, morreu minha mãe, morreu, enfim, um monte de gente. Ou os profissionais do SAMU, né, que iam na casa, pegavam os pais que tinham morrido com Covid, punham dentro da mortalha, nem sabia que tinha esse nome, mas dentro da mortalha, levavam os pais das crianças embora e ninguém sabia o que ia acontecer com aquelas crianças. Gente, não dá, é difícil mesmo passar por isso. A parte boa é saber que isso existe, porque a gente também não pode viver na nossa concha, né? Então, saber que isso existe, mas tentar cuidar de si mesmo, né? Então, eu diria que o principal é tentar monitorar o risco do adoecimento, né? Perceber, por exemplo, que chorar à noite sem saber por quê é um problema, é um indicador e que precisa ser cuidado. A pessoa precisava de cuidado, que era eu. Ainda bem que eu consegui perceber e fui cuidar. Mas várias propostas cabem, né? Como visita a pacientes, rodas de conversa, esse tipo de trabalho que a gente está fazendo. O projeto também de plantão psicológico que a gente desenvolve lá na USP. Vários, na verdade, não tem só um projeto, não, são vários, com vários professores, né? E, claro, o grupo de risco, então, não pode esquecer que ele está no grupo de risco. Precisa tomar cuidado e que o burnout e o suicídio também, que talvez possa ser um tema, eu já estou encerrando aqui, peço desculpas. Eu tenho essa coisa de falar muito e acabo me prolongando, né? E, na verdade, preparar-se para encarar a morte como o final da vida,
Então, era finalizando, diante da morte, tudo se torna repentinamente puro. Não há lugar para mentiras. E a gente se defronta, então, com a verdade, aquilo que realmente importa. Para ter acesso à nossa verdade, para ouvir de novo a voz do desejo mais profundo, é preciso tornar-se um discípulo da morte. Quase que um militante, né, gente? Pois só ela nos dá lições de vida se a acolhemos como amiga. A morte é nossa eterna companheira. Nós agradecemos pela explanação a doutora Helena Rinaldi Rosa, que falou sobre a questão das perdas e tocou em alguns pontos aqui. Eu gostaria até de ler um comentário. Roseli Figueiredo, ela diz que o tema é perfeito devido ao momento que atravessamos, né? E você trouxe aí uma fala sobre a perda das pessoas com reflexos no cotidiano, ou pelo menos na percepção daquelas pessoas que ficaram do cotidiano, do dia a dia, do seu redor, do seu arredor, né? Vamos dizer assim. Porque a morte como situação das pessoas mudou muito, né? É uma perda da vida na cabeça das pessoas. Exato. E de fato, né, há mudanças. Você citou a questão da morte como situação de fracasso, então nós temos que aprender a lidar de forma diferente, e a gente não salva pessoas, a gente cuida de pessoas. O não acompanhamento do processo da morte, do processo final ali, do momento do óbito da pessoa, que é o que aconteceu com a Covid-19, gera grandes impactos, foi o que eu percebi aqui na sua fala. E você deu como meio que uma saída aos rituais. Então, os rituais, estabelecer memoriais para vivência do luto. Uma coisa que eu quero voltar é o primeiro ponto sobre a perda das pessoas e do cotidiano. E aí, quando você se depara com o trabalhador, com a trabalhadora da assistência social, que tem que lidar com a perda da vida de pessoas de uma comunidade, mas também uma situação de maior vulnerabilidade social. Então, nós estamos falando, por exemplo, aqui de pessoas que perderam pais, que eram arrimo de família, mães, né? Cerca de 130 mil crianças, ou crianças e jovens órfãos no Brasil, em razão da Covid-19, e com certeza isso vai mudar o seu mundo, o seu cotidiano. Então, o profissional, ele tem que lidar com tudo isso, com toda essa carga, com esse estresse. E depois eu gostaria, obviamente, na mesa que será mediada por Vanderlei Camargo, você falasse um pouquinho desse ponto, doutora. Bom, e para ouvir sobre o luto social, ou seja, para nós entendermos um pouquinho mais sobre o luto social, nós iremos contar aí com a fala da professora doutora Ana Horta, que é psicóloga, enfermeira pela USP, pós-doutora em psicologia clínica pela PUC São Paulo, mestre e doutora em enfermagem, USP, terapeuta familiar de casal e comunitária, psicodramatista, líder do grupo de pesquisa Família e Comunidade, professora associada da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, coordenadora do curso de especialização em intervenção em prática sistêmica com família, terapia familiar e de casal. Ana Horta, com a palavra. Muito obrigado. Obrigada, Davi. Obrigada a todos. Então, boa tarde a todos, todas e todes. Muito gostoso, Helena, te ouvir e poder compartilhar nessa mesa aqui com você. Acho que é uma honra, né, de estar aqui. E quero agradecer em nome da Cláudia o convite, né, para poder falar um pouquinho das coisas que a gente tem vivido e do que a gente acredita, né, nesse trabalho com o luto. Eu vou compartilhar uma tela porque no sentido de não me perder na fala e no tempo, né? Então, eu gostaria de primeiro momento, né, trazer
essa reflexão, um pouquinho, né, que o Davi acabou de dizer, do que a pandemia, afinal, nos trouxe, né? Eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça que é uma experiência de intenso sofrimento. Sofrimento porque a gente escuta histórias, porque a gente vive histórias, porque às vezes a gente não sabe o que fazer com ela, a gente não sabe como agir, ou às vezes superatua, enfim. Tem uma ruptura do nosso cotidiano, né, relacionado às questões de proteção, fake news, a economia, alteração da dinâmica no trabalho, as necessidades de viver e valorizar o presente, as ressignificações, né, dos desejos, dos afetos, dos planos, dos momentos de parar, mas que traz uma situação de aprendizado. Existem novas formas, né, de atuação frente a essas restrições. A gente descobriu que a gente não controla muita coisa, e a gente teve que estar enfrentando cenários de vulnerabilidade. E a questão que tem a ver com o momento, né, dessa tarde de hoje tem a ver com essa questão, né? Será que será um luto novo? A gente não sabe. O que a gente entende é que talvez existe uma grande probabilidade de algumas pessoas desenvolverem um luto complicado. E é por isso que é importante essa fala aqui hoje, de vocês estarem, né, escutando e poderem discutir um pouquinho com a gente sobre isso, né? Uma outra coisa seria o luto. Será o mesmo? Né? Então, acho que uma outra coisa importante é a gente pensar, o luto, ele não é só das pessoas que morreram de Covid. Hoje a gente enfrenta lutos que estão na era Covid, no sentido de pessoas com câncer, pessoas infartadas, pessoas com AVC, com embolias, né? Então, são pessoas que também estão morrendo. Então, a gente não tem que falar só deste luto da Covid, mas ele é um luto na era Covid, onde os funerais, né, os rituais, eles estão menores, com menos pessoas, então tem toda uma restrição, uma necessidade de rituais substitutos, enfim, né? Então a gente também tem que levar em conta que não são só os mortos pela Covid, mas os mortos em geral. A gente precisa também cuidar como é que está sendo esse luto dessas pessoas, né? Uma outra coisa é a questão do luto público e o luto coletivo, né? Se a gente pensar, se a gente for ver, nós somos um país, um mundo, né, que estamos todos enlutados, de alguma forma, seja por um luto coletivo de pessoas conhecidas ou não, de pessoas importantes ou não, e que ele se torna público, né, muito mais público do que às vezes era cuidado, né, esse tema era cuidado. Uma outra coisa que nos chama atenção, e agora voltando para as questões do luto da Covid, são os lutos múltiplos, né? Então, em uma semana, a gente tem mães, filhos, maridos morrendo ao mesmo tempo, né? Ficando órfãos, as crianças, enfim. Então, tem um bombardeio, né, dessas mortes, que são próximas, às vezes distantes, de pessoas famosas, né? Falando um pouquinho mesmo, né, dessa questão do luto complicado. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é o luto social. Não se perde só pessoas, né? Então, uma das coisas que a gente tem aprendido é o luto social que ocorre frente a essas perdas que estão acontecendo. E que também precisamos trabalhar, né? E como é que estão essas pessoas, né? No mínimo, elas estão fragilizadas. Elas precisam de acolhimento, de paciência, de atenção. E, geralmente, né, elas podem estar desorganizadas, assustadas, paralisadas, né? Como é que a gente quer que essas pessoas voltem a trabalhar? Como é que a gente quer que essas pessoas rendam? Como é que a gente pode esperar
que essas pessoas façam planos, né? Não faz parte do processo do luto neste momento. Então, os enlutados, né, se a gente pensar no sistema familiar, também eles não conseguem oferecer apoio. Por isso a necessidade de grupos de apoio, de pessoas que queiram fazer uma escuta ativa, uma escuta para entender o que está acontecendo com o outro e simplesmente estar ali, né? E ter um estilo de expressão de pesar no sentido de ficar junto, não necessariamente ter que falar alguma coisa. Mas para isso a gente precisa considerar qual foi o momento dessa perda, como foi o processo e como é que eles participaram disso, né, inclusive do processo de doença, qual é a posição e o papel dessa pessoa que faleceu no sistema familiar e que adaptações e organização prévia foi feita ou está sendo feita nesse sentido. Perguntas frequentes que a gente escuta, né, nos grupos de apoio tem a ver com por que aconteceu? Como é que consegui escapar? Por que não foi comigo? Por que ele? O que eu deveria ter feito para evitar? Será que fiz tudo que deveria ter feito? Por que eu não fiz isto ou aquilo? E se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Será que seria diferente? Por que Deus não me ouviu? Eu rezei tanto, pedi tanto. Quanto tempo isso vai durar? São perguntas, né, que as pessoas se fazem e que está dentro do processo de luto. O questionamento, até para que haja a concretização da elaboração da perda, né? Portanto, acho que o objetivo do trabalho na questão do enlutamento é passar pela aceitação da realidade da perda, então a elaboração do luto. Então, no primeiro momento, tem a questão da negação, da raiva com Deus, raiva do outro, raiva do que eu fiz, do que deixei de fazer. Favorecer um contexto para expressar essa culpa, essa raiva, né? Ajustar uma nova realidade e ressignificar essa experiência do ponto de vista emocional, com a construção de uma nova identidade e as consequentes alterações no funcionamento, né? Então, isso é para dizer, né, que o luto ele é um processo de transição, de adaptação, de reorganização, até mesmo de elaboração diante da perda de algo ou de alguém que tem um significado, né? O luto ele só existe porque algo ou alguém tem um significado para nós. Então, isso faz com que se torne um momento de muita vulnerabilidade, especialmente nesse contexto que a gente está vivendo aí da pandemia. O que fazer, né? Então, eu acho que, no primeiro momento, estabelecer um relacionamento colaborativo, e isso a gente pode pensar, né, nos trabalhos que foram elaborados, né, para ajudar nesses enlutamentos, mas também no trabalho, né, o quanto que a gente pode criar espaços colaborativos de escuta e de fala para que, enquanto rodas de conversa, né, para que a gente possa falar sobre o assunto como a Helena trouxe, né, e também a questão da educação do processo de luto. Eu lembro de pessoas no grupo dizendo assim, puxa, que bom que você explicou do momento da busca e da procura, né? Quando o familiar está próximo, quando a gente pensa que o familiar está próximo, mas ele não está. Eu pensei que eu estava ficando louca. Não, isso faz parte do processo. Então, ou então aquelas pessoas que dizem assim, puxa, eu estava com tanta raiva de Deus, como é que eu pude? Né? Agora que passou um tempo, eu já comecei a entender melhor. Então, eu acho que são situações que vão ajudando a pessoa na sua adaptação no processo que estão vivendo, né? Ajudar a encontrar metas, oferecer oportunidades para redefinições positivas, né? E ajudar na busca de estratégias de enfrentamento e entender que quem tem problema tem solução, quem tem problema faz parte do problema. Portanto, é junto com o outro, e de uma forma colaborativa, que a gente vai ajudar essas pessoas a viver por esse processo.
Como é que a gente deve, então, lidar nesse processo, né? Então, evite os clichês. Com o tempo passa, pense em tudo que ainda tem, agradeça a Deus. Fique contente porque ele não sofreu. Eu sei como você está se sentindo, né? Às vezes, um abraço ou estar ao lado é suficiente e você não precisa dizer nada, né? Na verdade, o que as pessoas precisam é falar sobre as suas histórias e não necessariamente serem julgados ou terem esses tipos de frases clichês, né? Não tente fazer nada com que a pessoa pare de sofrer rapidamente. Ela vai ter o tempo dela, considerando que todo luto é individual. Não evite assunto e não desvie a conversa do tema. Acho que essas são dicas importantes, né, no trabalho. A pessoa precisa falar. Se a pessoa utilizar humor, mesmo que pareça humor negro, apenas ouça. Às vezes, a gente vê, né, em velórios, né, as pessoas rirem, as pessoas trazerem piadas. É um momento de expressão, né? Mas cuidado para você não entrar, né, nesses toques de piadas, né? Não ignore as ameaças, principalmente a suicídio, acho que a Helena trouxe isso também, né? O que mais que pode ser feito? Né? Tá disponível para escutar a pessoa que está sofrendo, sem julgá-la ou criticá-la. Ninguém gosta ou precisa ser ridicularizado na sua dor. As pessoas em sofrimento, elas tendem a repetir histórias. O que você faz? Apenas ouça, escute, né? Porque ela está precisando dizer. E é interessante, né? Porque quando a pessoa continua a falar, é porque ela não se sentiu ainda ouvida, ou ela precisa que você escute um pouco mais. Não se preocupar em responder perguntas, né? A gente costuma dizer que fazer perguntas é melhor do que respondê-las. Então, faça perguntas. Tocar e amparar fisicamente. Mesmo nessa época de pandemia, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e também prestar atenção que pessoas que não gostam de ser tocadas, né? Então, a gente tem que ter este respeito. Entendeu? Essa questão de tomar atitudes na proximidade, né? Mas eu posso chamar pelo nome, eu posso cuidar do contexto, chamar a pessoa do lado, achar um lugar onde ela possa falar e possa ser escutada, ao invés, né, de uma sala barulhenta. Então, cuidar, né, para isso. Eu não posso medir se esse sofrimento é maior ou menor que o outro, se um sofre mais ou se um sofre menos, senão eu vou estar julgando. Cada um vai sentir da sua forma. Eu tenho que respeitar e não usar a minha medida de sofrimento. Uma experiência ou fato que é para mim pode ter um valor, mas para o outro, um outro jeito, né? Então, reconhecer que nós não sabemos o que eles precisam e nem das suas dores, se a gente não tiver um momento para escutar suas vozes. Acho que essa frase é muito importante, né? Tentar compreender os comportamentos que são apresentados pelo invitado. Tristeza, raiva, choro, isolamento. Entenda, né? E chame para conversar. Mantenha-se calmo e seja gentil para impor limites necessários. Com calma, né? Tente colocar alguns limites. Você está falando demais, de novo, o que está acontecendo? Você não está se sentindo escutado? Fala um pouquinho mais para mim, para eu entender o que está acontecendo. Se surgir algum tipo de conflito, prepare, pergunte, escute, ouça e responda se for necessário. Se tiver dificuldade na comunicação, tente agir e não reagir. Às vezes a gente tem que entender, o outro está bravo, não necessariamente comigo, ele está bravo com a vida, né? Ele está bravo com a situação, né? No nosso trabalho, então a gente teve um projeto de acolhimento desde março, e esse projeto para as pessoas em sofrimento, e esse projeto derivou para outras situações, como as questões do luto Covid, né? Onde a gente começou então a escutar familiares neste processo. E um outro processo paralelo é a terapia comunitária integrativa, que também são encontros online, e vai ter agora um novo no dia 29 de outubro, depois eu posso passar o link se vocês tiverem interesse, serão bem-vindos, é todo um trabalho gratuito, porque a gente pode estar ajudando essas pessoas a
poder falar, a poder expressar, a poder estar junto, a poder compartilhar as suas dores, a poder olhar para as estratégias de enfrentamento, a poder conectar com a dor e dar sentido a ela, ampliar sua rede de apoio, encontrar novos recursos a partir, né, daquilo que eles escutam. É uma oportunidade de aprendizado sobre o luto, lembrando sempre, né, que o luto é individual e não normativo. Então, é um processo natural em que tem que ser vivido e não superado. E isso a gente precisa deixar claro para eles, né, e estimulá-los a viver este luto. Então, porque a gente acredita, né, que o luto oferece ao enlutado uma opção de olhar para isso e explicar como um processo complexo, né? Propõe, então, uma direção de linha de chegada, porém, tem a ver com as expectativas, né, que cada um cria, e a gente tem que tomar cuidado com essas expectativas não serem extrapoladas, né, para que não haja frustração. Então, tentar viver, né? Uma das coisas que a gente escutou e que eu trouxe aqui para vocês foi um depoimento onde disseram assim: é bom estar aqui, porque as pessoas cansam, elas não têm paciência, dá vontade de abrir um buraco e estar dentro, ninguém quer escutar. Para as pessoas que não estão passando por essa dor, tem um limite, mas para a gente não. Aqui nós somos parceiros na dor, somos irmãozinhos. Um vai ajudando o outro, como se fôssemos náufragos, cada um de nós é um tronco que a gente vai se agarrando, né? Então, achei esse depoimento muito interessante. Aquilo que eu comentei no início, né, que não é só a morte física, então a gente também identificou morte social, relacionados à separação, à perda de saúde, ao desemprego, distância dos familiares, a migração, o abandono do marido, abandono da mãe, outras catástrofes, né, outras tragédias relacionadas aos conflitos familiares, enquanto violência, utilização de drogas, suicídio. Nesse trabalho, então, a gente tem, né, uma grande maioria do sexo feminino, o masculino só 10%, né, dessas pessoas que a gente atendeu, e fizemos alguns questionários, né, onde o sinto-me deprimida, né, então essas pessoas disseram que frequentemente e quase sempre elas se sentem deprimidas. Sinto-me ansiosa, então a gente tem o totalmente e bastante. Uma outra coisa interessante para mostrar para vocês é o sinto-me nervosa, então a gente tem um bastante, aqui um pouco. Estou agitada, a gente tem um pouco, não estou agitada, mas eu estou totalmente agitada e bastante agitada, então tem um balanço aqui. Estou tensa, estou bastante, eu estou um pouco. Após a morte dessa pessoa, eu perdi o interesse por minha família, amigos e por atividades externas. O parcialmente verdadeiro, completamente verdadeiro. Eu achava difícil trabalhar bem depois que essa pessoa morreu, completamente verdadeiro e parcialmente verdadeiro. Depois que essa pessoa morreu, eu achei difícil me dar bem com certas pessoas, completamente verdadeiro e parcialmente verdadeiro. Então a gente fica imaginando, né, como é que é ao voltar ao trabalho, como é que é interagir com as pessoas, como é que é ter vontade, ter desejo, né, de estar ali. Voltamos aqui, desculpa. Então, o luto, uma outra coisa, né, que eu pensei em estar falando para vocês, é sobre o luto no local de trabalho, né, que tem a ver com um pouquinho do que a gente está comentando aqui. Seja na esfera pessoal dos colaboradores, né, então nas questões, né, do próprio nojo, que serve, né, para absorver o impacto e lidar com o choque, como também da questão, né, do luto na Covid, que é como é que a gente, né, nesse contexto de vulnerabilidades, nesse contexto geral, e nos outros lutos que ocorrem, né, tanto social quanto de outros lutos, de outras mortes, né, por outros tipos de morte, né? Então, será que está sendo levado em conta, né?
como é que a gente gerencia, né, a crise? Então, alguns trabalhos que a gente tem sido chamados para trabalhar, a questão do comprometimento, né, das lideranças, né, o quanto a liderança está comprometida com isso. A gente ajuda no cuidado com a desmistificação, todos estão sendo impactados. O cuidado para não tratar o tema de forma atropelada, né, de querer fazer alguma coisa sem se preparar antes, sem preparar o ambiente, sem preparar as pessoas, para que realmente o reconhecimento da perda ela ocorra. Criar um espaço de aceitação sobre a morte, para falar de morte, e reconhecer o que está acontecendo de forma colaborativa, né? E exercitar a vulnerabilidade. Às vezes eu não estou pronta para falar disso, eu não sei como falar disso, eu tenho dúvida, eu preciso de ajuda, né? Então a gente tem ajudado o grupo a constituir um espaço de confiança e rede de apoio, mobilizar canais de atenção, né, como acolhimento, diálogo, abordagem psicoeducacional, né, explicar como é que é o processo, conceitos sobre o luto e como cuidar dele, abrir espaço para conversar de como ritualizar a perda, então, do poder se despedir. É importante a questão do homenagear, né? Mandar uma mensagem para a família de uma forma colaborativa, criada pelos colaboradores, ajudá-los a ter uma comunicação transparente, imediata, não ficar demorando muito, né, para falar sobre o assunto. E lembrar que os encontros eles não precisam ser longos, mas eles precisam ser reais. Então, poder falar, né? Vamos falar sobre isso. Como você está se sentindo? Do que você precisa? Como posso ajudá-los? Que perguntas, né? Por exemplo, quando vocês perdem um colaborador, né? Como é que a equipe fica? Como é que vocês lidam com o espaço que a pessoa ocupava antes? Então, na tentativa, né, de dar suporte, de dar conforto, né, para os demais. E muito cuidado para não banalizar a morte e o morrer, né? Tratar as pessoas com dignidade que esse processo merece e afirmar que a vida importa, tanto para os que vão como para os que ficam. Aqui depois eu passo os contatos, né, se vocês quiserem entrar em contato com a gente para falar do luto em geral ou do luto da Covid. E eu queria terminar, né, dizendo para que vocês, coisas que eu acredito para mim, né, permitir viver o luto, não se envergonhando por isso e nem de pedir ajuda. A morte, o luto de alguém faz parte da vida e precisa ser vivido. Então, acho que era isso que eu queria passar para vocês e vamos lá conversar. Obrigado, professora doutora Ana Horta, pela explanação, e eu vejo assim na sua fala, você traçou os múltiplos lutos vividos no contexto da Covid-19 e os lutos em decorrência da pandemia da Covid-19. E aí você citou a questão do luto social, os efeitos sociais do luto, o processo de transição deste luto, porque o luto ele ocorre por se tratar de uma perda de algo ou de alguém que tem significado, que tem muito sentido para determinada pessoa ou determinada família ou comunidade, e você coloca que seria interessante viver, pensar em viver o luto de forma colaborativa nesse processo, né? E aí eu gostaria de citar dois comentários. O David Felipe, ele diz que a sua mãe a infartou e desde então a sua vida não tem sido mais a mesma, ele tem algumas dificuldades. E também tivemos um depoimento do CRAS, de um trabalhador, uma trabalhadora de um centro de referência de assistência social, que disse que o sobrinho faleceu e a esposa dele não quer mais contato nem com a família, para não trazer a lembrança. Eu acho que aí vai de encontro um pouquinho àquilo que você dissera, professora doutora Ana Horta. Muito obrigado pela explanação. Bom, eu quero aqui citar alguns municípios que estão nos acompanhando. Nós estamos com cerca de 27 municípios: Americana, Araçatuba, Barra do Chapéu, Campinas, Campo Limpo Paulista, Caraguatatuba, Cosmópolis, Dracena, Franca, Francisco Morato.
Ilhabela, Itararé, Leme, Mendonça, Mojimirim, Pereiras, Piracicaba, enfim, diversos municípios, Guaraçaí, instituições, Grupo Luz, São Caetano do Sul, CRAS Mojimirim, Cosmópolis, Ubatuba. Estamos com serviço de proteção social especial para pessoas com deficiências e idosos e suas famílias. CEMID Americana, Espírito Santo do Pinhal e instituição de longa permanência para pessoas idosas Lar Alice de Oliveira, Drades Campinas, Alta Noroeste, Mogi das Cruzes, Franca, Piracicaba, Ribeirão Preto, dentre outras e outros que estão aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação. E agora nós iremos para a mesa de debate, de conversa, com o Dr. Vanderlei Camargo, que é psicólogo, assessor técnico de gabinete e coordenador da Política Estadual de Humanização da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Com a palavra, Dr. Vanderlei. Obrigado, Davi. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer ao Davi, agradecer à EDESP pela possibilidade, pela parceria, um agradecimento muito carinhoso à Cláudia, que tem sido aí uma grande parceira para a discussão sobre todos esses conteúdos extremamente importantes dentro de um cenário, né, que a gente vem tentando discutir a torno do trabalho, do ambiente de trabalho, dos processos de trabalho, né, e diretamente, consequentemente, da saúde do trabalhador. Queria agradecer também rapidamente o Flávio, a Kainan e a Elizabeth, a Juliana, por terem participado, por terem ofertado e nos possibilitado aí o depoimento deles. Agradecer a participação da Ana e da Helena nesse processo, né? Duas falas assim que nos dão aí elementos para uma discussão que certamente ficaríamos horas aqui. Eu vou tentar ser bem breve e tentar trazer alguns elementos que a Helena foi apontando e a Ana, né, as duas foram apontando, a Helena e a Ana, e tentar trazer esses elementos para o cenário que tem nos norteado, quer dizer, para os pontos e para a discussão que a gente vem tentando sustentar nos encontros, em torno da discussão de processos de trabalho, ambiente de trabalho, relação de trabalho, modelo de gestão, né? E do como que esses elementos que a Helena e a Ana nos trazem, nos apresentam, eles apontam para questões fundamentais e que são de extremo valor, extremamente valiosos para discutirmos os nossos processos de trabalho hoje processo de trabalho, modelo de gestão, a própria organização institucional, né? Acho que tem alguns apontamentos importantíssimos para a nossa conversa. Queria começar por uma colocação, pelas colocações que a Helena faz a respeito de como garantir hoje, a gente vem tentando discutir isso, os nossos ambientes institucionais podem verdadeiramente garantir uma escuta e um ponto de sustentação para tudo isso que vocês foram colocando, né? A questão do luto, e eu queria só fazer uma colocação que, obviamente, a gente vem fazendo essa discussão, o nosso ponto de partida foi a Covid, foi a discussão sobre a síndrome pós-Covid e o impacto que as equipes de saúde e as equipes do desenvolvimento social vêm sofrendo dentro desse cenário pandêmico. No entanto, Helena, Ana, vocês vão apontando uma série de questões que estão inseridas na nossa realidade de trabalho, na nossa realidade institucional, nos nossos processos de trabalho, e aqui eu me coloco também como um profissional da saúde. Vocês trazem elementos que fazem parte dos nossos cotidianos há muito tempo, mas há muito tempo, né? E vocês falam de elementos, vocês fazem apontamento de fenômenos, de aspectos
de situações, de eventos, com os quais temos muita dificuldade de lidar há muito tempo. Não é uma situação que foi posta pela pandemia. O que eu venho trazendo, uma posição que eu venho tentando defender nas lives é que já uma série de situações, a precarização, a dificuldade de lidar com um sofrimento nos nossos cotidianos de trabalho, isso é anterior à pandemia. O que acontece é que a pandemia vem e ela, num recorte de tempo e espaço, nos apresenta isso com muita violência e com muita intensidade. Elementos com os quais a gente já vem convivendo há muito tempo, no entanto, de forma mais diluída, né? Também num tempo e espaço bem diluído, e que foi, inclusive, acho que ao longo desses anos foi tomando um caráter muito silencioso. E aí, acho que a pandemia nos oportuniza novamente trazermos na mesa de negociação, para a roda de conversa, a questão do luto, a questão da escuta e do quanto que institucionalmente nós podemos ofertar um espaço que legitime esse sofrimento deste trabalhador. Seja na ação dele, como a Juliana fala, né, diante da dificuldade que é atender uma pessoa que está enlutada, atender uma pessoa que está vivendo um sofrimento, como, por exemplo, o Flávio, a Elizabeth Kainan nos colocaram, pessoas que perderam a família inteira, né? Como sustentar isso no atendimento? Como escutar este enlutamento coletivo, né? Temos aqui um luto de inúmeros membros de família, né? A gente vem vivendo isso, as equipes vêm relatando isso, e o quanto que é difícil, a Juliana aponta isso, né? E a Juliana coloca uma outra questão com a qual a gente também já vem se deparando há muito tempo, né? Que é a identificação desses trabalhadores com essas perdas, com esse luto, né? E qual é a escuta que institucionalmente a gente vem oferecendo para esses trabalhadores. E olha, eu não estou nem citando, obviamente, os trabalhadores que efetivamente perderam também pessoas, entes queridos, inclusive amigos de trabalho dentro da pandemia, né? Então, como garantir essa escuta? E aí, Helena, acho que você vai falando de uma questão que é sustentar o luto, sustentar a dor, sustentar o sofrimento, sustentar, abordar, escutar, problematizar a identificação, né? Essa ruptura, uma coisa que vocês estão apontando, Helena, se apontou que a gente também se depara com as equipes de saúde, isso sempre foi uma realidade, que é a onipotência, né? E a pandemia, literalmente, ela nessa concentração, ela rompe, ela bota em xeque a onipotência dessas equipes. E como é que eu sustento isso, problematizo isso, né? Como é que eu trago isso para a roda de conversa? E como eu legitimo tudo isso? Ana, você foi falando, e isso é uma coisa que... Ana, você aponta uma questão que a gente observa muito no nosso cotidiano, que é tentar desviar do assunto, é tentar evitar o assunto. Muitas vezes, mas muitas vezes, esses conteúdos eles ficam no não dito. E na minha visão, o problema, ao ficar no não dito, eu intensifico, eu potencializo a violência dessa experiência. Isso, para nós, do ponto de vista institucional, dos arranjos institucionais necessários, isso é uma grande questão, necessários para legitimar essa dor e não simplesmente tentar desviar dessa dor, desta perda, desse sofrimento, das identificações e projeções as mais variadas que ocorrem no cotidiano dessas equipes. Isso é uma grande questão. A gente já vivencia isso há muito tempo, muito tempo. Helena, você aponta para essa questão da perda concreta, da perda e da perda simbólica, né? Isso é um outro... como que a gente traz isso para a realidade do trabalhador? Porque essa perda simbólica ela é cotidiana na vida cotidiana dos trabalhadores da saúde e do desenvolvimento social.
né? Isso é cotidiano dessas equipes. Ele experimenta, ele vive, quer dizer, ele vive. A grande questão é o quanto que ele consegue experienciar, o quanto que ele consegue elaborar, nomear, significar. Esse é o grande problema. Ele vive, né? Mas pouco eu vejo nas nossas realidades o quanto ele consegue efetivamente digerir tudo isso. E isso que se aponta das mudanças, separações, isso os nossos trabalhadores vivem com muita frequência nos seus cotidianos. E o problema é que isso não só fica no não dito, como isso vai passando, isso passa de uma forma desapercebida, de forma muito silenciosa, vai ficando escondido nos processos de trabalho e na maneira como a gente, inclusive, faz gestão disso. Né? Vocês duas foram apontando para uma série de dispositivos e ações concretas que precisam ser defendidas e sustentadas nesses cotidianos. Isso é do gestor. Né? Quando a gente fala, a gente bate muito na tecla da reunião clínica, da reunião das equipes multidisciplinares, o trabalho de equipe, mas não é um trabalho de equipe de composição de equipe. Eu brinco que assim, não, gente, preencher o mesmo prontuário não torna essas pessoas uma equipe. Como é que eu componho? A Ana fala da questão colaborativa, como é que eu colaboro, como é que eu crio vínculo e como é que eu crio condição de confiança. Veja, isso não é dado, isso não acontece por combustão espontânea, isso é conquistado, isso é construído, né? A gente fazer só uma pequena observação, quando a gente discute aqui a segurança do paciente nas instituições hospitalares, a gente fala, o trabalhador ele efetivamente ele se sente confiante de fazer um relato, de levantar a mão e dizer que errou, né? Será que ele consegue fazer? A gente pega algumas instituições que são monstruosas, né? E aí você vê os relatos de problemas lá relacionados à segurança do paciente. Você fala, é incompatível esse número de queixa de notificações que a gente tem para a realidade de assistência dessa instituição. Será que é isso? Ou será que verdadeiramente esses trabalhadores não têm um mínimo de confiança, né? De poder relatar as dificuldades e agruras que vivenciam no seu cotidiano, né? Eu acho que isso é uma grande questão. E me preocupa muito o quanto que tudo isso que vocês foram apontando nas realidades institucionais, elas vão sendo ou podem ser, tudo bem que eu posso dizer que é aí que eu estou com uma amostragem um pouco viciada, mas o quanto que elas vão sendo vivenciadas de uma forma não acolhedoras, mas de uma forma com muita violência, né? Só para... acho que eu teria aqui inúmeras coisas, mas eu estou um pouco preocupado com o tempo. Davi, eu não sei se o Davi está aí ainda, o Davi fez uma colocação que é justamente isso, né? Tenho dito que o nosso sistema de saúde, o nosso sistema de proteção social, ele está, sim, submetido a um ataque talvez sem precedente, e não só por conta da Covid. Mas, enfim, estamos aqui no contexto da Covid. A Covid efetivamente impactou de uma forma sem precedente o sistema de saúde e o nosso sistema, as nossas políticas de proteção social. Quando o Davi traz essa preocupação, né, com o que ainda tem por vir, né, que são todos os resultados das sequelas do que nós ainda estamos vivendo em relação à pandemia, isso é uma preocupação para as duas equipes, para as duas políticas de saúde e de segurança de proteção social, né? Recentemente havia uma reportagem num jornal aqui de São Paulo dizendo o número, né, de desrespeito aos direitos humanos que cresceu absurdamente, assustadoramente nesta fase, né? E 70% desses desrespeitos, desse afrontamento aos direitos humanos, mais de 70%, acho que 76%, está relacionado ao objeto de trabalho do desenvolvimento social. Eu fico pensando realmente quais as estratégias que a gente precisa ofertar para essas equipes sustentarem, inclusive, o que ainda temos pela frente.
né? E aí, para finalizar, verdadeiramente para finalizar, eu acho que, Helena, Ana, vocês apontaram, vocês deram algumas pistas, que eu acho que são pistas extremamente importantes, que a gente vem tentando aqui dentro da Secretaria da Saúde. Eu sei que também o pessoal do desenvolvimento social também vem batendo nessa, né, da garantia desses espaços. Achei interessante, Helena, você citou os grupos Balint. Tive a oportunidade de trabalhar com o Grupo Balint na época que eu fiz interconsulta, inclusive na Unifesp. Tem vários dispositivos que são concretos e que podem estar presentes na rotina dessas equipes. A gente precisa fortalecer esses dispositivos e, mais do que fortalecer, a gente precisa garantir a estruturação desses dispositivos, né? A roda de conversa... Posso fazer só um comentário? Posso só fazer um comentário? Claro, Helena. Falando. Concordo com tudo isso que você está falando, mas é mais mesmo do que garantir, inclusive, os dispositivos, porque a gente precisa mudar a vontade que está por trás. Sim. Né? Porque senão eles vão, a gente vai, eles não, nós vamos para as reuniões com o mesmo 2 pés atrás que estamos indo hoje. E se isso não mudar, acho que não dá para fazer mudança de paradigma. Sim. Desculpa. Não, perfeito. Helena, eu acho que por trás disso, de tudo isso que a gente vem tentando, a gente vem se debruçando, e mesmo aqui na política estadual de humanização no Estado, a gente como é que você torna isso, como é que você produz impacto do ponto de vista da cultura institucional, como é que você muda paradigma, como é que você... todas essas coisas que nós estamos colocando aqui, inclusive tudo que vocês trouxeram, realmente, a gente já vem se deparando há bastante tempo com todas essas questões. A gente, por exemplo, defende a organização desses dispositivos nos processos de trabalho há muito tempo, e a gente tem hora que a gente percebe que parece que a gente está patinando, né? Porque você fala, uma reunião multiprofissional, gente, por que é tão difícil? Né? Trabalho em equipe, a questão de processo de supervisão, como os grupos, né, que você citou do grupo Balint, garantir um mínimo de espaço de escuta para essas pessoas, reconhecendo que o trabalho deles é árido, quase que é um objeto de trabalho dessas equipes, o sofrimento, né? Uhum. Mas era isso, gente, eu só queria dar mais devolver para vocês o que vocês foram despertando aqui, tá? Mas, mais uma vez, agradeço muito. Sabe, Vanderlei, te ouvindo, né? Alguns questionamentos me vêm à cabeça, né? Quando você pergunta qual que é a escuta que a gente está oferecendo, sinceramente, aquilo que é possível, né? Aquilo que vocês estão conseguindo. Está tendo uma violência nessa experiência? Tá, mas eu também me questiono, né? Eu não faço porque eu não quero, eu não faço porque eu não sei. Porque eu preciso de dicas, porque eu preciso de apoio, porque, assim, é muito difícil se expor com segurança e com confiança, porque por trás disso tem um processo de avaliação, ou uma suposta avaliação, né? Porque a gente não pode desvincular. Então, só propor um espaço de escuta, não sei se é o único caminho. Algumas prefeituras nos procuraram para ajudar os profissionais de saúde nesse sofrimento todos deles. A gente trabalhou com 5 prefeituras. O que aconteceu? A gente ajudou a formar pessoas da saúde mental para trabalhar com os próprios funcionários. Os próprios funcionários não procuraram essa equipe, foram procurar o nosso serviço da universidade, porque eles diziam, eu tenho medo de me expor. Por mais que eu conheça a pessoa, por mais que eu ache a pessoa maravilhosa, eu tenho medo, né? Então, eu acho que também a gente precisa olhar para essa cultura institucional e ver o que a gente está fazendo, né? E o que a gente pode fazer para trazer uma diferença nesse cuidado? Porque antes da pandemia, as pessoas já estavam adoecidas,
Os profissionais de saúde, eu posso falar, né? Os profissionais da educação, eles já estavam, muitos deles já estavam adoecidos. A pandemia só piorou. De repente, você tem pessoas que pegam a Covid e que passam por a síndrome pós-Covid, né? E a gente não sabe como lidar com eles. Então, é mais ainda um sofrimento, né? Então, eu acho que a gente está num barco, né, que a gente tem que tomar muito cuidado para não afundar, porque a gente está dentro dele também. Talvez não no mesmo barco, mas no mesmo oceano. Né? Cada um está no seu ponto, cada um está no seu barquinho. Mas a gente tem que olhar e cuidar desse oceano. Então, acho que são essas coisas que me chamaram a atenção na tua fala. Helena, seu microfone. Está fechado o microfone. De novo. Bom, eu queria muito agradecer a todos, porque acho que essa é uma sementinha, né, que a gente vai plantando. Claro, a gente quer muito mais, acho que todos nós. Você, na sua fala, desculpa seu nome? Lei. Isso, Vanderlei, eu ia falar Vinícius, você vê que eu não ia errar tanto. Mas você, a Ana e também os outros apontamentos feitos pelo Davi, né, eu acho que é assim que a gente vai poder mudar. Não tem outro jeito. É conversando, é falando, é reclamando, né? É vivendo o luto também, esse luto aí, o luto, inclusive, dos nossos ideais. E, às vezes, vão para o espaço mesmo, né? Porque a gente vive num mundo que tem pessoas, e as pessoas são assim, né? Elas brigam pelo poder, elas brigam por rivalidade. Essa avaliação que a Ana estava falando, né, Ana? É o tempo todo. Vem com essa conversa de que a gente não avalia. Não avalia o caramba, a gente está avaliando o tempo inteiro. Da hora que acorda, da hora que vai dormir. Né? Então, é uma mudança muito mais embaixo, vamos dizer assim. Porque não dá para juntar as pessoas na sala e transformar aquilo numa reunião de equipe. É isso que eu tenho visto. Quer dizer, a gente... É um trabalho muito mais árduo do que parece. Não é pôr as pessoas junto e transforma aquilo numa reunião colaborativa. Né? Enfim, a gente está construindo o que é possível. Agradeço muito a todos. Só para finalizar, né, Vanderlei, o que me veio à cabeça aqui, né, escutando a Helena e você, assim como uma vírgula muda uma frase, uma simples atitude pode mudar a história. Né? Eu acho que essa atitude vocês já estão fazendo e outras também, né, e podem ser feitas, né, só uma possibilidade que essa pandemia está fazendo. Por isso que eu acho que o jeito é a gente viver, né, a coisa, porque a vida... A gente não pode deixar para depois, né? A vida a gente tem que conseguir viver aquilo que é possível e bora viver, né? Então, acho que eu fecho um pouquinho a minha fala, um pouquinho por aí. Só para complementar, viver aquilo que é possível e não ficar chorando pelo que não é, né? Porque senão a gente não consegue tocar a vida, né? O Igor vai... Igor, você vai encerrar? Boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde a todas e todos. Acho que vocês já foram para as considerações finais. Vocês querem ir para as considerações finais? Querem comentar mais alguma coisa? Vanderlei, doutora Ana, eu acho que já foram, né? Já, Igor. Tá ok. Igor, só a Cláudia quer fazer aqui uma... Ok, fica à vontade. O microfone está aberto aqui.
Não, é que, na verdade, vocês falaram agora no final de algo que a gente tem tentado construir lá no Recursos Humanos, né, das sedes, e que eu persigo a minha vida toda. Eu sempre digo que para construir vínculo, porque para a gente conseguir atender a tantos desafios, né, de como lidar com as perdas, como perceber o sofrimento do outro que está ao meu lado, que é o que vocês colocaram, como mudar cultura organizacional, mudar paradigma. Na verdade, para você fazer isso, você tem que construir vínculo. É bem aquilo que a Ana falou, são encontros reais, né? E para você criar uma equipe colaborativa, que é muito bonita essa palavra, né? Colaborativa, né? Mas para você criar uma equipe colaborativa é quando, no dia a dia, as atitudes do outro implicam na minha e a minha na do outro, sabe? Nas minhas atitudes. E para você criar esse vínculo, você precisa parar, em primeiro lugar, parar e olhar para quem está do seu lado. Se você não olhar para quem está do seu lado, e a gente está no piloto automático, e eu acho que a pandemia, ela vem como uma janela de oportunidade quando ela faz todo mundo parar, a verdade é essa. Por quê? Porque a gente tem uma oferta muito grande de ações, a gente tem uma demanda muito grande, e as pessoas têm as suas rotinas e elas não param. E a pandemia diz, bom, agora vocês todos vão parar. E com muito respeito a todos aqueles que tiveram perda, mas nós tivemos que parar, todos nós, não só aqueles que tiveram perdas efetivas, e nós tivemos que se olhar. E eu acho que a gente não pode perder esta oportunidade, porque a tendência é que todos voltem para a sua rotina. E a gente vive numa sociedade onde a velocidade, nós sabemos disso, ela vai na contramão disso aqui que a gente está dizendo nesse encontro. Então, a gente precisa mesmo construir uma rede e aproveitar o conhecimento e as experiências de cada um e ir somando e criando vínculo aqui com essas pessoas, entre nós, entre os nossos imediatamente próximos, para que a gente consiga realmente ter uma mudança, porque nós não vamos criar equipe colaborativa sem vínculo, e a gente não vai criar vínculo sem alcançar o coração do outro. Eu gosto de falar isso, né? Que é o que é de interesse do outro, o que arde no outro, o que faz o outro se mobilizar, porque para você fazer alguém se mobilizar, você precisa mexer com o coração dele, mexer com o que interessa para ele, com o que é valor, né? E aí, porque quando é valor, a gente arruma um tempinho, a gente dá um jeito. Fazer esses encontros aqui, por exemplo, os especialistas que têm estado aqui, eles têm um projeto de vida que tem uma missão de investir nessa gestão do cuidado dos trabalhadores, eles acreditam nisso. Por isso que eles estão aqui, porque eles não estão sendo pagos para isso, eles estão encaixando isso nas suas agendas. E por quê? Porque eles acreditam, porque eles querem, eles têm uma meta de vida, né, que vai nessa direção. Então, eu quero finalizar dizendo isso, a pandemia nos parou, a gente está tendo que se olhar, então vamos nos olhar juntos e vamos verdadeiramente construir esses vínculos para que haja mobilização e mudança. E eu estou bem feliz porque a gente tem conseguido lá no RH da Secretaria um espaço, né? O nosso diretor tem dado espaço para a gente poder fazer esse tipo de ação junto com a EDESP, junto com a Secretaria de Saúde, junto com vocês, Unifesp, USP. Então, gratidão por isso. Acho que a gente está no caminho certo. Belas palavras, Cláudia. Vocês estão me ouvindo? Então, né?
Bom, boa tarde a todos. Eu vou ser breve aqui. Vou fazer minha autodescrição. Meu nome é Igor, eu sou da EDESP, sou especialista em educação à distância, em educação e tecnologias, e cuido também tanto da parte operacional e de infraestrutura das nossas conferências aqui, e também na parte pedagógica. Eu tenho a cor parda, uso barba, tenho cabelos grisalhos, a minha camisa é quadriculada, com tons azuis e branco. Ao fundo tem uma parede branca. Queria agradecer, primeiramente, aqui ao diretor executivo da EDESP, o Davi Campos, que esteve aqui também mediando essa tarde maravilhosa, e também a Sueli Barros, que estava também nos bastidores, ao Departamento de Recursos Humanos da nossa pasta, que o diretor Benedito do Nascimento, a Cláudia, que também estava na mediação, também a Sandy, que também estava nos bastidores, e também quero agradecer à Secretaria da Saúde por trabalhar também com o Vanderlei, também, o doutor Vanderlei, e proporcionou também a vinda da doutora Ana e doutora Helena, numa tarde tão maravilhosa, no sentido de que abrangeu, de certa forma, praticamente caminhos para que a gente soubesse lidar com o luto, né? Como agir com o luto, né? E eu sou uma pessoa enlutada, perdi a minha tia, não pelo Covid, mas durante a pandemia. Mas também perdi uma pessoa por Covid, que foi a minha sogra. Então, foram 2 momentos muito difíceis. E que a gente, no momento inicial, o impacto é muito forte, né? Muito doloroso, realmente é uma coisa abrupta, né? E a gente vai se ajustando, né, ao contexto, como que eu vi, inclusive, aqui na fala das duas. Agradeço a presença ilustre de vocês, palestrantes, realmente uma tarde enriquecedora. Agradecer também ao apoio técnico feito pela Secretaria da Saúde, através da Isabela, do Everton e dos outros que tiveram um apoio técnico. E quero agradecer a vocês, participantes nessa tarde, que estiveram aqui, discutiram com palavras bastante reflexivas, para que a gente leve para as nossas casas e a gente reflita, né? Não só pessoalmente, mas também na gestão do nosso trabalho, né? Como a Cláudia falou, trabalhar em rede. E acho que esse tema intersetorial entre área social e a saúde é de muita relevância, para que a gente possa continuar. A pandemia não acabou, mas juntos vamos fazer um trabalho de políticas públicas de qualidade para acolher as pessoas enlutadas, né? Os nossos colegas enlutados. E é isso. Agradeço a todos vocês. Até o próximo encontro. Tenham uma ótima tarde e muito obrigado. Até a próxima.